Graça e paz, amados. Bom podermos estar novamente juntos, pensarmos, Espero que todos estejam bem, com saúde, protegidos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, mês de agosto, mês da juventude, mês da qual nós separamos para pensarmos um pouco a respeito, darmos um pouco mais, de atenção aos nossos jovens. E o texto, a mensagem de hoje, a reflexão de hoje, ela se baseia em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9, e o texto principal da nossa reflexão se dará no versículo 7. O tema da nossa mensagem de hoje é: o que você vai ser quando crescer? O texto 7 de primeiro capítulo de Josué, o versículo 7, fala o seguinte: tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Certamente nós olhamos para as profissões que julgamos ser mais sucedidas, e queremos assim seguir esses exemplos. Temos aí inúmeras profissões que, quando são questionadas aos jovens, têm na ponta de suas línguas: o que você vai ser quando crescer? E eles já dizem: eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser professor, eu vou ser inúmeras profissões que eles julgam ser bem-sucedidas. Mas na oportunidade de hoje nós vamos pensar em duas características muito importantes para que o que você escolher ser, você jamais poderá deixá-las de lado. Josué foi um homem que viu, desde pequeno, a obediência e a fidelidade em Deus. Certamente ele deve ter visto o mar abrir, o maná descer do céu e todas as manifestações de Deus no deserto. Aprendeu com Moisés a ser obediente e fiel a Deus. Viu as consequências positivas e negativas das escolhas de Israel. E agora ele se depara frente à terra prometida, E Deus coloca um desafio para ele de possuir a terra prometida. E o que tudo isso tem a ver com o mês da mocidade, A mensagem, ela não é direcionada aos jovens. A mensagem, ela é direcionada a toda a igreja. Mas por se tratar do mês de agosto, nós vamos enfatizar um pouco mais o crescimento dos nossos jovens. Nós vamos enfatizar um pouco mais a vivência de personagens bíblicos de idade bem próxima à nossa, para aí nos identificarmos que Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas. A primeira questão que nós vemos, o que eu vou ser quando crescer, eu devolvo essa pergunta para quem me faz com a seguinte indagação: o que Deus quer de mim? Você já parou para pensar o que Deus quer de você, meu amado? Você já parou para pensar um pouco a respeito de que o que Deus quer de mim? Na história escrita na Bíblia entre Deus e o homem, podemos ver a todo momento Deus pedir uma única coisa, ou a mesma coisa. Deus busca no homem duas atitudes que devem ser a marca, a identificação da aliança do homem com Deus. E essa marca, ela se dá em duas características, se é que assim podemos dizer: a obediência
e a fidelidade. Buscando o conceito de obediência, nós temos a ação de obedecer. Conduz a sua escuta atenta à ação, provoca uma profunda atitude interna de resposta. Por várias oportunidades nós já ouvimos falar a obediência cega, a obediência é cega, mas a obediência não é cega. A obediência, ela sabe muito bem naquilo que ela vê, naquilo que ela fala e naquilo que ela escuta. A fidelidade vem com mão dada à obediência, que é a característica de ser fiel, em demonstrar zelo, respeito, lealdade, constância nos compromissos assumidos com alguém, constância de hábitos e atitudes, compromisso rigoroso com o conhecimento. Não há como andar de mão dada, sem dar as mãos, a obediência e a fidelidade. As duas andam de mão dadas. Então, meus amados, devolva a pergunta: o que você vai ser quando crescer? Internamente, sempre se pergunte essa primeira pergunta: o que Deus quer de mim? Deus, amados, Ele sempre vai buscar em mim, em você, em nós, a obediência e a fidelidade descrita no versículo 7. Então, somente ser forte e corajoso. Muitas adversidades passaremos e estamos passando nesse momento, da qual a história mundial vê que o homem foi prostrado diante, a uma situação de um vírus que parou o mundo, mas não pode parar a igreja, não parou a igreja. Indústrias foram paradas, comércio foi parado, grandes planos foram brecados, mas nós vemos que a igreja do Senhor, ela se manteve constante, porque ela se manteve obediente e fiel aos mandamentos e aos estatutos de Deus. Em contrapartida, ou em segundo ponto, em tempos difíceis, amados, escutemos a voz de Deus. Era um tempo que Josué estava de guerra. Israel estava prestes a entrar na terra prometida, porém sabiam que não seria fácil, teriam que lutar, teriam que conquistar, teriam que suar, teriam que derramar sangue e suor. Mas Josué recebe de Deus uma instrução clara e ele obedeceu, e foi isso que de importante e decisivo em sua vida. Versículos 6, 7 e 8 faz lembrar do compromisso que Deus tinha com Moisés no versículo 5, e com isso Deus estimula, motiva, anima a Josué a conquistar a terra prometida. Por muito tempo lutamos com as dúvidas que nos surgem, devido às situações das nossas vidas que provam a nossa obediência e a nossa fidelidade para com Deus. Em vários momentos de nossas vidas vemos dúvidas aqui e ali, situações que vêm de encontro, ou propósitos que nós não conseguimos enxergar onde vamos parar, para onde vamos ir, não conseguimos ter ideia do que fazer, Mas a palavra de Deus nos dá essa certeza, nos fundamenta dentro da obediência e da fidelidade a Deus. Em todas as nossas áreas somos bombardeados e por inúmeras maneiras que tentamos desviar o nosso olhar de Deus. Aqueles que preferem ouvir a voz de Deus alcançarão a sua graça. Amados, quando Israel decidiu obedecer à voz de Deus, Israel tinha paz, Israel tinha prosperidade, Israel tinha as bênçãos de Deus, resumidamente.
Mas quando Israel decidiu desobedecer e ser infiel a Deus, sofria severas consequências, com os filisteus vindo, com os amorreus vindo, ou seja, inimigos os cercavam e os levavam cativos. E como podemos sair então de encontro, como podemos aplicar essa situação em nossas vidas? E o que tudo isso tem a ver com o que eu vou ser quando crescer? Grandes dúvidas surgem em nossos corações, grandes dúvidas surgem a todo momento, mas que a palavra de Deus nos dê a certeza que eu, sendo firme, obediente e fiel, na palavra de Deus, jamais eu vou ter incertezas. Por muito tempo, amados, as pessoas têm lutado, os jovens têm sido infelizes, preferem não obedecer a Deus, preferem não ser fiel a Deus, buscam em tudo, menos em Deus, resolver os seus conflitos, sejam eles externos ou internos, suas adversidades, e por não seguirem os mandamentos, as Escrituras, entram num ciclo de infelicidade, que apenas a ação do Espírito Santo, que é o arrependimento, tornará apto a ser novamente feliz. Deus, amados, tem o melhor para mim, para você e para os nossos jovens. Não havia dúvida no coração de Josué de que o Senhor cuidaria de tudo e que ele tivesse de tudo e que ele necessitava, não importando as circunstâncias que ele estivesse passando. Temos que ter a mesma confiança de que Deus sempre estará no nosso controle, que Ele desperta em nós o sentimento de permanecermos firmes em seus mandamentos, nas suas Escrituras, através da nossa fé, pois a sua palavra permanece para sempre. E isso nós temos essa certeza em Romanos 2:2, porque Deus tem o melhor para nós, e a vontade de Deus é o melhor para nós. Permanecer em Deus, amados, a obediência e a fidelidade de Josué no Senhor se dá quando ele é lembrado sobre o testemunho de Moisés, como é mencionado no versículo 5. Obedecer os mandamentos e as Escrituras nos dará condição de viver firmes, inabaláveis, como o salmista nos faz lembrar no Salmo 125, versículo 1. Nos compara ao Monte Sião, nos compara a um monte, quando a sua firmeza, tudo pode acontecer, mas aqueles que são firmes no Senhor permanecem, permanecem. Conclusão, amados, Josué teve a sua obediência, a sua fidelidade colocada em prova, através da guerra, mas Deus demonstrou que permanecer firme, fiel e obediente, o tornou exemplo de fé, de compromisso e vitorioso na batalha. Jesus, meus amados, faz uma obra ainda maior, nos ensina que permanecer obedientes e fiéis a Deus nos dará a vida eterna, nos proporcionará uma vida abundante e plena. Mesmo passando em situações difíceis, Deus sempre estará no controle. O que você será quando crescer? São tantas profissões, tantas ideias, tantas coisas estão à nossa frente. Porém, duas qualidades que jamais você deixará de lado ou poderá deixar de lado é que, se você for obediente e for fiel, certamente você vai ser bem sucedido. Que Deus nos acompanhe, que Deus firme a nossa mocidade, que Deus firme a nossa igreja e que em breve nós estaremos juntos. Deus os abençoe, meus amados. Fiquem com Deus. Um grande abraço.